Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos alguns minutos para nós ficarmos na casa do Senhor nesta noite. Eu quero compartilhar uma mensagem de Deus para os nossos corações nesta noite. E está no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, uma palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração esta noite, de uma reflexão para a nossa vida. E nós estaremos lendo esse texto bíblico para o nosso elevo espiritual. Localiza aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aleluia. Assim a palavra do Senhor nos diz: E Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote, repetindo o verso primeiro. E Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és tu? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que ia com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo-se os olhos, não viu a ninguém, e guiado pelas mãos, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um homem, um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E ele lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus
que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornas ver e seja cheio do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe, tomai o vosso assento. Queridos, aqui nós temos esse texto bíblico da palavra de Deus para o nosso elevo espiritual. Nós observamos nas primeiras palavras bíblicas que nós lemos nesta noite, que Saulo de Tarso, que depois tornou-se Paulo, ele estava com seu coração, dentro do seu coração, um desejo de ir em busca dos irmãos, dos crentes que servia ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que ele pega a carta justamente para que ele pudesse ter liberdade e que ninguém pudesse impedir que ele pudesse prender e chicotear. A Bíblia diz que ele saiu em busca dos cristãos. Ele saiu em perseguição aos cristãos. E eu deixo aqui uma palavra no início desta leitura que nós lemos nesta noite, para a meditação de todos nós, para que nós possamos meditarmos e olharmos para as nossas vidas mesmos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Saulo não saiu para ouvir o que aqueles cristãos estavam fazendo. Saulo não saiu para ir ouvir a mensagem, conhecer quem são, mas saiu com um pensamento de prender, chicotear. Não importasse se seja homem, se seja mulher, ele queria atingir os cristãos. Olhando para a Bíblia, nós vamos ver que Paulo, nessa grande perseguição, ele saiu com mais um intuito de uma grande vitória. Sempre ele saía com os seus soldados, e quando ele ia, ele tinha êxito, ele tinha nas suas viagens, nos seus trabalhos, um final que ele desejava. Mas nesse dia foi um pouco diferente. Ele saiu em perseguição, e nós olhamos para a Bíblia Sagrada e possamos ver que toda perseguição, eu digo perseguição, ela nasceu justamente pelo inimigo das nossas almas. Satanás, ele que iniciou a perseguição. Quando nós olhamos muitas pessoas sofrendo as perseguições, é um agir maligno. Todas as pessoas que faz perseguição, ou usa o seu poder, ou usa aquilo que ele tem, usa a sua voz, usa de uma forma diferente do que é de um cristão para perseguir alguém, esta pessoa está sendo usada pelo inimigo, não está a serviço do reino de Deus. Mas quando nós olhamos para, muitas vezes até para dentro da igreja, e possamos dizer, pastor, mas existe pessoas que até vai na igreja, que usa de maldade, persegue as pessoas e faz com que as pessoas começa a sofrer, as pessoas começam a perseguir, e são pessoas de diversas idades, diversos cargos na igreja. Existe sim algumas pessoas que faz isto, e muitas vezes vêm até dentro da igreja. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Saul foi um escolhido de Deus. A Bíblia diz que ele se tornou rei, e depois que ele se torna rei, com um tempo, o Espírito de Deus se retira da sua vida. E quando o Espírito de Deus se retira da sua vida, ele começa a fazer muitas maldades. Ele começa a perseguir, e ele coloca no seu coração de matar, inclusive Davi, que tinha acabado de ser ungido como rei. E ele estava realmente fora da presença de Deus. Ele estava trabalhando ainda, mas sem
a unção, sem a graça de Deus, sem o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus se afasta, as pessoas começam a agir covardemente. Quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ele não sente pena, não sente dó. É fácil a gente ver pelas televisão, pessoas até, ou pelos noticiários, pessoas até, que são colocadas para defender a sociedade, mas não estão nem aí. Eles perseguem uns aos outros, eles perseguem a sociedade, faz mal à sociedade, porque não tem o Espírito de Deus. Paulo, ou melhor, Saulo, ele estava perseguindo os cristãos, porque ele não tinha o Espírito de Deus. Saulo tinha um coração perseguidor, porque não tinha um coração transformado. Porque o coração transformado, ele não persegue, mas ele ora, ele busca a presença de Deus. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Jesus sofreu todos os tipos de perseguições, mas não vemos Jesus perseguindo os seres humanos, até as pessoas que estavam fazendo mal para ele. Jesus, no momento mais difícil, Jesus disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Jesus tinha um coração perdoador, e quem tem o Espírito de Deus não tem um coração revoltado, não tem um coração perseguidor, mas tem um coração perdoador. Ele perdoa aqueles que falam mal dele, ele perdoa aqueles que os perseguem, porque o Espírito de Deus lhe traz paz na sua alma, e ele quer ir morar no céu. É por isso que ele perdoa. Saulo, ele não tinha o Espírito de Deus, e ele saiu em busca dos cristãos, e ele queria colocar as mãos sobre os cristãos. Aleluia. Os cristãos não tinham como se defender, e então o que eles fizeram? Fugiram, estava caminhando, e Saulo, sabendo aonde eles iam, começou a perseguir, começou a andar atrás dele. Eles andavam e Saulo andava atrás, eles andavam e Saulo andava atrás. Mas chegou o momento, Deus olhando dos céus à terra, Jesus que tinha derramado o seu sangue na cruz do Calvário, vendo todas essas coisas, Jesus disse: eu vou dar um basta nisto, hoje vai chegar o final. Não sei quantos dias eles estavam sofrendo, não sei tanto tempo que eles estavam com medo, mas só que os discípulos, sabendo que eles estavam sendo perseguidos, eles não desistiram da sua caminhada, eles continuaram firme adorando a Deus. Eles saíram do seu canto e viajaram para um outro lugar para não ser alcançado, mas eles continuavam na presença de Deus. Queridos, muitas vezes nós tentamos fugir de um lado para o outro, tentamos se esconder para não sermos atingidos, mas eu quero dizer que todos aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade padecem perseguição, mas a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que sofrem e padecem perseguição pelo amor dele. Aleluia. Bem-aventurado, porque ele vai recompensar. Louvado seja o nome do Senhor. Saulo, ele sabia o caminho que eles estavam andando, mas não conseguiu chegar lá, porque Jesus o protegeu. Eu deixo uma palavra para a tua vida nesta noite. Aleluia. Nós que servimos a Deus, nós temos um adversário que está lutando 24 horas por dia. Muitas vezes é ele mesmo que vem em direção a todos nós que servimos a ele. Às vezes ele usa o ser humano para atingir a cada um de nós que servimos ao Senhor, mas eu deixo uma palavra do Senhor Jesus Cristo para o teu coração, e eu deixo uma palavra para o teu coração, minha irmã, meu irmão, nesta noite. Você precisa fugir o mais rápido possível, se você estiver sendo alcançado. Pastor, fugir para onde? Para o cemitério? Não precisa fugir para o cemitério, não precisa fugir para outro país, para outra cidade. Não, nós precisamos se esconder nos
esconderijo do Altíssimo. Devemos se esconder em Deus. E o salmista disse: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. No momento mais difícil, o Senhor nos toma pela sua mão. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E todas as pessoas que saem para perseguir, até o diabo, ele sai com a certeza que vai ganhar, que vai dar certo aquilo que ele está planejando ou aquilo que ele planejou. Ele acha que vai dar certo, mas eu quero dizer, o que mais dá certo não é o projeto satânico. O que dá certo é o projeto de Deus na nossa vida. Esse dá certo, esse dá certo, esse dá certo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Me lembro que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o projeto do rei é para que ele fosse devorado. O projeto do rei é para que ele fosse morto pelos leões. Mas o projeto de Deus foi para que ele pudesse sobreviver na cova dos leões, e o nome dele foi glorificado e exaltado para sempre. E o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Daniel não está aqui mais, o profeta Daniel, mas está eu, está você que serve a Deus de todo o coração, e bendito seja ele para todo sempre. Aleluia. Eu olho para a Bíblia Sagrada que ele não conseguiu alcançar os cristãos com o coração mau, mas o Senhor Jesus parou ele no meio do caminho. O Senhor parou ele no meio do caminho. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aqui eu vejo o que é importante, a ação e o trabalhar do Senhor. Porque os discípulos não tinham como parar Saulo. Não tinha como parar ele e a sua turma que estava com ele. Mas o mestre teve como pará-lo. Oh, aleluia. O mestre teve como impedir. Tem coisas que nós não podemos fazer porque as nossas forças são poucas, mas o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Tem coisa que nós não podemos fazer, mas o Senhor pode fazer por mim e por você. Tem coisa que você não pode ir, mas o Senhor vai por ti. Tem coisas que você não pode falar, mas o Senhor fala por ti. Tem coisa que você não pode batalhar, mas o Senhor batalha por ti. Tem coisa que o Senhor fará por ti para que você possa glorificar e exaltar o seu santo nome, porque Ele é Rei, Ele é Senhor e todo o poder pertence a Ele. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo a ação do Senhor Jesus parando Saulo, os discípulos caminhando e o Deus Todo-Poderoso, aleluia, vendo tudo. Jesus interrompendo a viagem, jogando Saulo no chão. Os discípulos não estavam vendo, porque os discípulos estavam descosta e estava caminhando, estava caminhando. Oh, aleluia. E que eu acho interessante, minha irmã, meu irmão, todo perseguidor não anda na sua frente, todo perseguidor não anda do seu lado, o perseguidor sempre anda atrás. Sabe por que ele te persegue? Porque ele está atrás. Aleluia. E você está na frente. É por isso que você não pode parar, porque o perseguidor está para trás. Aleluia. Se você parar, o perseguidor vai te alcançar e ele vai triunfar. Então não pare, porque o perseguidor sempre está atrás. Não são vocês, por favor. Aleluia. Estou falando de perseguidor que anda perseguindo os cristãos. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não pare na sua caminhada, porque se você parar, o perseguidor vai te alcançar. Vai te alcançar. E os discípulos não pararam, mas o Senhor Jesus fez com que Saulo parasse. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O discípulo não viu porque eles estavam atrás. Irmão, tem coisa que você não vai ver. Oh, aleluia, porque o Senhor vai trabalhar, e quando você entender, já vai compreender que o Senhor já agiu e você está liberto e livre para adorar o Senhor para todo sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Jesus é bom, irmão. Jesus é maravilhoso. E eu acho interessante que o Senhor Jesus, quando para Saulo, ele não fica em pé, ele cai para o chão. E quando ele cai no chão, o perseguidor deixa de perseguir e agora fica no chão. Cai no chão sem nenhuma explicação. Com saúde, perfeito, com carta, bem armado, com saúde, com vontade, com sede de chegar aonde estavam os cristãos, e de repente, num piscar de olhos, ele cai no chão. Oh, aleluia! Ele não sabia que aquilo ia acontecer com ele. Ele não sabia que o Senhor Jesus ia agir com ele naquele horário, naquele dia e no meio da estrada. Ele não sabia, ele não entendia, porque ele não tinha o Espírito de Deus. Porque todo perseguidor, ele não tem o Espírito de Deus. Ele anda sozinho com o espírito mau. E é quando ele caiu no chão, e ele já entendeu que o negócio era diferente. Ele já caiu em si. E quando a voz soou dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? A voz não era de nenhum dos crentes. E ele entendeu que aquela voz que falou com ele era uma voz diferente. Ele entendeu que quem estava falando com ele não era a voz de Pedro, não era a voz de João, não era a voz de Tiago, não era a voz de um outro obreiro da igreja, mas sim, ele entendeu que era uma voz muito mais poderosa. Quem sabe ele pudesse dizer: com Pedro eu encaro o Tiago, eu encaro João, eu encaro Mateus, eu luto contra Lucas, eu luto contra eles todos, mas com esta voz eu não posso, porque esta voz fala e me estremece. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Até muitas vezes o perseguidor pode olhar para nós e achar que pode com nós, pode conosco, ele pode achar-nos fraco, e a Bíblia diz que nós somos pó e somos cinza. Ele pode ver nós como pó e como cinza, mas nós pertencemos ao Senhor dos Exércitos, e quando ele estende a sua mão, quando ele fala, aleluia, não tem nada que sobreexiste, não tem nada que fique de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque ele é Deus ontem, ele é hoje e ele é eternamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Saulo é levantado e levado para a casa de Judas. E eu vejo que é levantado agora o homem que estava conduzindo um povo para fazer coisas erradas. Porque sempre o perseguidor, ele não anda sozinho. Sempre o perseguidor, ele precisa de alguém. O diabo, ele não anda sozinho, ele precisa de demônios. Ele precisa de pessoas, ele precisa de alguém para fazer o seu trabalho. E ele não estava sozinho. Saulo não estava sozinho, ele tinha alguns para apoiar aquilo que ele estava fazendo. E quando ele tinha alguém que estava apoiando, mas só que o autor era ele. Os outros estavam indo fazer coisa errada, mas o culpado era ele. E a Bíblia diz que ele ficou cego. E os soldados olhou para ele naquela situação, pegou ele pela mão. Ele ouviu a voz do céu: Saulo, vai para a casa de Judas, e lá te farei. Lá tu vai entender, tu vai compreender como é duro perseguir o cristão. Lá você vai receber um milagre. Lá vai aparecer um homem por nome de Ananias. Ele vai impor as suas mãos sobre ti, e tu serás liberto. Aleluia. E agora Saulo é pegado pela mão. Aleluia. O homem que estava caminhando, conduzindo, agora começa a ser conduzido pelos outros. Vai começando a ser conduzido pelos outros. Porque Jesus o encontrou com ele e mudou a sua forma. Mudou a sua forma.
forma. Agora o valente que ia para onde ele queria, já não ia mais, porque ele estava sendo conduzido. E ele disse: eu quero ir para a casa de Judas. E o povo levando ele para a casa de Judas, aleluia. E no seu pensamento: eu estou indo para a casa de Judas, porque alguém estava me levando, estava levando ele. Ele estava cego, mas ele estava... No seu entendimento, o caminho era certo, era a casa de Judas, e o povo que levou ele, realmente levou ele para a casa de Judas. Muitas pessoas que estão cegas, estão caminhando por aí sem saber para onde vai, mas eu quero dizer que quando nós chegamos no lugar certo, aonde o Senhor quer, milagres acontecem, milagres acontecem. A Bíblia diz que ele vai para a casa de Judas, e é quando ele chega na casa de Judas, aleluia, aleluia, ouve-se a voz dos céus, e fala com o homem, um servo, oh aleluia, por nome de Ananias, dizendo: Ananias, levanta e vai à casa de Judas, que tu conhece, deu o endereço, a rua chamada direita, vai lá nessa rua, tal, e chega lá, tem um homem por nome de Saulo, ele está orando, e ele está te esperando. Eu mostrei para ele uma visão que tu chegava lá, e orava sobre ele, e colocava as mãos sobre ele, e ele tornava a ver, haveria milagre. Saulo disse: Senhor, Ananias disse: Senhor, eu tenho ouvido falar tanto deste homem, tanto que ele é mau, tantos males ele tem feito, como ele é perseguidor, como ele tem um coração ruim. Saulo sabia que ele tinha um coração ruim. Muitas vezes nós entendemos, muitas vezes nós compreendemos, muitas vezes algumas pessoas que são maus sobre a terra, e muitas vezes até nos amedrontas. Ananias ficou com medo porque sabia do coração ruim que ele tinha, mas só que o Senhor Jesus disse para ele: você pode ir, porque ele já está te esperando, e ele é para mim um vaso escolhido. Saulo agora está lá orando na casa de Judas. Ananias chega e disse: a paz seja convosco, e aleluia, o Senhor que te apareceu em visão me enviou aqui. A Bíblia diz que Ananias coloca as mãos sobre aquele homem que até pouco momento, há 3 dias atrás, estava perseguindo os cristãos. Coloca as mãos sobre ele. A Bíblia diz que a escama cai, e quando cai, aleluia, ele volta a enxergar normalmente. O coração de pedra, o coração perseguidor, o coração ruim foi-se embora, e agora adentra no seu coração o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. O que eu vejo aqui, um perseguidor aceitou a Jesus como Salvador, não foi lá na sua cidade, mas teve um encontro na estrada, e ele recebeu o milagre em outra cidade. O que eu quero vos dizer, que muitas vezes o Senhor pega o homem lá de longe e traz em um certo lugar para mostrar que ele é Deus, que ele é o Senhor. E muitas vezes ele leva lá no hospital, muitas vezes ele leva no cárcere, muitas vezes ele leva nos momentos mais difíceis para mostrar que ele está agindo na sua vida. E Saulo foi isto. Jesus levou ele a outra cidade, em uma outra casa, para ele receber o Espírito Santo na sua vida. E eu quero dizer que Jesus Cristo continua de pé para abençoar vida, transformar vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A partir daquele dia, Saulo foi um novo homem. Ele deixou de ser um perseguidor para servir ao Senhor. Ele deixou de ser um zombador para ser um adorador. Ele deixou de ser alguém que zombava dos crentes para dar glória ao nome do Senhor, para evangelizar, pregar a palavra, para descer diante do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que ainda tem vaga para você que quer servir ao Senhor. Jesus também, aleluia, quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, 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 aleluia. Saulo tinha autoridade, mas não tinha o Espírito de Deus. Ele tinha saúde, tinha bom emprego, mas não tinha o Espírito Santo. Não adianta nada o homem ter casa, ter carro e não ter o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Tu precisa do Espírito Santo, a qual o Senhor Jesus mandou depois que foi para o céu de glória. Eu convido a igreja para se pôr de pé, adorando o nome do Senhor Jesus. Saulo teve uma vida transformada, ganhou milhares de pessoas para o Senhor.
fundou muitas igrejas e muitas vidas foram salvas por ele. O passado dele foi apagado, o passado dele foi perdoado pelo Senhor Jesus e se tornou uma nova criatura para o Senhor nosso Deus, e foi um grande homem na face da terra. Aleluia. E o Senhor quer fazer também na vida de muitas pessoas nesta noite. O Senhor quer fazer morada, agir no seu coração. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus nesta noite? Aleluia. Onde está a primeira pessoa nesta noite? Aleluia. Venha depressa. O Senhor te espera nesta noite. O Senhor te espera nesta noite. Onde está a primeira pessoa para entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Jesus morreu na cruz do Calvário. Oh, aleluia, justamente para te dar direito de morar no céu. Aonde está você? Venha depressa. Aleluia. Aleluia. Está vindo a primeira pessoa para o Senhor Jesus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar. 545. Na cruz morrendo, morreu por meus pecados, mas ele ressurgiu, e vivo com o Pai. Aonde está? Aonde está? Porque ele Onde está a segunda pessoa nesta noite? Posso crer no amanhã. Eu espero a segunda pessoa. Porque ele Eu espero a segunda pessoa nesta noite. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Vem depressa. Mas eu pensei, A segunda pessoa. Aonde está? Jesus te ama. Ele quer transformar o teu coração. Aleluia. Não tem coisa melhor que ter o Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Se tiver mais alguém, venha depressa. Nós já vamos orar neste momento. Nós já vamos orar neste momento. A Bíblia diz que quando nós confessamos ao Senhor Jesus diante da igreja, diante dos homens, Jesus disse: eu confessarei diante do meu Pai. E neste momento, filha, Jesus está confessando diante do Pai, lhe tornando como filha herdeira dos céus. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Louvado seja Ele para sempre. E vamos orar neste momento com o presbítero irmão Jobson por ela nesta noite. E se você quiser estender as tuas mãos, estende as suas mãos para cá e vamos orar por ela nesta noite. Amado Deus e soberano Pai, somos gratos ao Senhor por esta vida nesta noite, Senhor. Perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida, Senhor. Quebra por terra todo embaraço, toda pedra de tropeço, tudo que vem ao contrário para o atrapalhar a sua caminhada na tua presença. Seja quebrado por terra. Através dela, Senhor, mais vidas venha render aos teus pés, através dos testemunhos que ela irá dar, Senhor, na tua presença. Meu Deus, meu Pai, somos gratos ao Senhor por esta vida, e o abençoe, o guarde e o proteja em o nome de Jesus. Aleluia. Toma aí vosso assento.